Você conhece a história do Falcon 9, o foguete mais utilizado no mundo hoje em dia? Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! Hoje vamos falar sobre o Falcon 9, o foguete orbital mais utilizado do mundo. A história do Falcon remete à própria história da SpaceX, que foi fundada pelo, na época, milionário Elon Musk em 2002. Ele próprio resolveu investir cerca de 90 milhões de dólares no desenvolvimento do Falcon, um foguete orbital em 2 estágios de baixo custo, pois em terra de custos bilionários, quem gasta milhões é rei. Uma curiosidade interessante é que o seu nome deriva da famosa espaçonave Millennium Falcon da saga Star Wars, pois sabemos que o Elon Musk é nerd como a maioria de nós. A ideia era muito boa, o Falcon tinha capacidade de colocar 670 kg de carga em órbita terrestre baixa ou 450 kg em órbita heliosíncrona, com um custo muito reduzido em relação aos concorrentes, em torno de 6 milhões de dólares. O foguete seria impulsionado por um motor Merlin 1A no primeiro estágio, gerando 450 kN de empuxo, e um motor Kestrel no segundo estágio com 31 kN de empuxo, ambos sendo movidos por RP-1, que é um querosene para foguetes e oxigênio líquido. O Falcon tinha 21 metros de altura, 1,7 metro de diâmetro e era feito de alumínio, pesando um total de 27 toneladas já abastecido. Nesta época, já existiam planos de recuperação do primeiro estágio com paraquedas, mas nenhum teste foi realizado. Então, as primeiras construções e primeiros testes dos motores começaram a ocorrer no final de 2003 e assim prosseguiram até 2006. Neste meio tempo, o Musk anunciava variantes do Falcon, como o Falcon 5, com 5 motores Merlin, entre outros, mas estes projetos nunca foram para frente. Exatamente em 24 de março de 2006, o Falcon teria sua primeira tentativa de lançamento, ocorrendo na ilha de Omelek, nas Ilhas Marshall. Ele levaria um satélite chamado FalconSat até a órbita terrestre baixa, mas infelizmente ele nunca chegou nem perto do espaço. Um vazamento ocorreu durante a subida, fazendo com que o motor fosse desligado 34 segundos após o lançamento, levando à perda total do foguete e da carga. E ali, a SpaceX começava a aprender que o espaço era complicado. E ainda veio uma segunda tentativa realizada em 21 de março de 2007 também falhar, mas por outro motivo. Então, os engenheiros e o próprio Musk se debruçaram sobre os dados para propor melhorias no projeto, culminando em diversas atualizações, especialmente no motor Merlin, que agora seria a variante 1C. O Falcon agora era mais pesado, um pouco maior em altura, porém não foi só isso que cresceu. O custo de lançamento agora chegava a 7 milhões de dólares, sem nenhuma garantia de sucesso. Chegando a 2008, a SpaceX tinha uma nova chance de provar que seu projeto era viável. Então, no dia 3 de agosto, o Falcon foi lançado e adivinhe, falhou novamente. Desta vez, a falha foi muito, mas muito boba. Durante a etapa de separação do foguete, o empuxo residual do primeiro estágio fez com que ele colidisse com a base do segundo estágio, levando novamente à perda de todo o conjunto. Este era um momento crucial para a empresa. De acordo com relatos do próprio Musk, a SpaceX já não tinha mais dinheiro e ele fez como naquela jogada do poker. Deu um all-in em uma última tentativa de lançar o Falcon. Caso falhasse, adeus a SpaceX, adeus a Tesla e adeus a este vídeo que provavelmente nunca existiria. Então, em 28 de setembro do mesmo ano, o Falcon foi lançado e conseguiu chegar ao espaço e atingir a órbita terrestre baixa, sendo o primeiro foguete privado a realizar tal feito. Agora, com um foguete que poderia chegar ao espaço, a SpaceX conseguiria muitos clientes e lançaria dezenas de Falcons nos próximos meses, certo? Errado! O hoje conhecido como Falcon 1 voou apenas mais uma vez com um cliente comercial e foi aposentado. Mas a situação do mercado havia mudado radicalmente nos últimos anos. Naquele momento, já tínhamos o cancelamento do programa dos ônibus espaciais, então o Elon Musk viu que havia uma oportunidade de entrada em um mercado muito mais amplo, o mercado de lançamentos para a Estação Espacial Internacional. Apesar das falhas iniciais, a SpaceX já tinha contratos menores com a NASA e outras agências do Departamento de Defesa, pois o governo americano já havia percebido o potencial do Falcon. Então, antes mesmo do sucesso do Falcon 1, já estava sendo anunciado o Falcon 9, uma variante com 9 motores Merlin com uma capacidade de carga na casa das 10 toneladas e descrito como um foguete de alta capacidade de carga totalmente reutilizado.
A ideia era realizar um lançamento em 2007, mas a grana para o desenvolvimento viria a aparecer somente em 2006, com a aceitação da SpaceX no Commercial Orbital Transportation Service, o COTS, ou em português, Serviços de Transporte Orbital Comercial. Isto levaria a uma injeção de um total de 400 milhões de dólares na empresa nos próximos anos, acelerando o desenvolvimento do foguete e podendo iniciar o projeto da cápsula Dragon para levar cargas para a estação espacial. A ideia da NASA era realizar um voo de demonstração em 2008 e 3 missões de teste até setembro de 2009, porém isto não ocorreu. Apesar dos diversos progressos no desenvolvimento do Falcon 9 ao longo dos anos seguintes, ele só conseguiu estar pronto para voo em 2010. Mais especificamente, em 4 de junho, o Falcon 9 seria lançado no Space Launch Complex 40 em Cabo Canaveral, na Flórida. Sua carga era uma imitação da cápsula Dragon e serviria apenas para demonstrar o comportamento do foguete durante o lançamento, não realizando qualquer tentativa de acoplar com a estação espacial. E apesar de uma falha em um dos motores Merlin, o voo foi um sucesso. O Falcon 9 atingiu a órbita em sua primeira tentativa, o que colocaria a SpaceX muito bem na fita. Lembra da história do foguete totalmente reutilizável? A SpaceX tentou recuperar o primeiro estágio utilizando um paraquedas que pousaria no oceano, porém o foguete foi calcinado no retorno à Terra e os paraquedas acabaram nem sendo lançados. Mas de qualquer maneira, o projeto seguiu seu curso, afinal não ocorreu qualquer falha na missão. O ritmo da SpaceX era tão alucinante em relação ao restante da indústria que muitas críticas foram levantadas na época a respeito da segurança de seus foguetes. O conceito da empresa é o mesmo até hoje: realizar design iterativo com melhorias a cada unidade produzida, errando algumas vezes, mas acelerando o desenvolvimento em uma magnitude até então inimaginável. Mas apesar dos invejosos, a NASA estava certificando os foguetes da empresa, então culminando no primeiro teste com a cápsula Dragon. Em 8 de dezembro de 2010, ou seja, poucos meses depois do primeiro teste, o Falcon 9 subia novamente em direção ao espaço, com a Dragon sendo carregada em seu topo para um voo de 3 horas e reentrada na atmosfera. Mais um sucesso na conta, e agora com uma cápsula que poderia chegar ao espaço e futuramente acoplaria na estação espacial em seu próximo voo. Quem não teve o mesmo sucesso foi o primeiro estágio, que foi perdido pelo mesmo motivo do anterior: torrou na atmosfera. Chegando em 2012, a SpaceX tinha um Falcon 9 versão 1.0 muito bem desenvolvido, assim como uma cápsula Dragon pronta para levar cargas na próxima missão de teste. Então, em 22 de maio, o Falcon 9 lançou uma versão funcional da Dragon com 525 kg de carga, que após uma sequência de testes acoplaria com a ISS e se tornaria a primeira cápsula privada a realizar esta façanha. Agora a SpaceX é a dona de um belo foguete de 53 metros de altura, 3,66 metros de diâmetro, com 318 toneladas de massa no momento do lançamento e 3.800 kN de empuxo. O primeiro estágio era formado pelos 9 motores Merlin, e o segundo estágio agora utilizava uma variante do motor Merlin para melhor funcionamento no vácuo do espaço. A capacidade de carga estimada diferia um pouco do projeto original, mas estava em torno de 9 toneladas para a órbita terrestre baixa e 3,4 toneladas para a órbita de transferência geoestacionária. O custo estimado de cada unidade é em torno de 60 milhões de dólares. Para se ter uma ideia, os principais concorrentes do Falcon, como o Atlas V, custavam pelo menos 110 milhões de dólares, sendo então uma vantagem enorme. Missões que não eram possíveis agora seriam, pois um dos maiores custos de um projeto de satélite, se não o maior, era o próprio lançamento. A versão 1.0 do Falcon 9 realizou 5 voos bem-sucedidos antes de ser aposentada e substituída por uma variante ainda mais poderosa e que permitiria um pouso vertical do primeiro estágio. O ano era 2011 e a SpaceX já tinha o Falcon 9 voando e realizando missões para a NASA. Porém, a versão 1.0 do Falcon não conseguiu atingir um dos principais objetivos do projeto, a reusabilidade. E tudo na indústria aeroespacial é muito, mas muito caro, e qualquer esforço para a reutilização poderia significar uma grande economia e, consequentemente, uma maior competitividade no mercado de lançamentos. Para se ter uma noção, no caso do atual Falcon 9, o custo total é em torno de 62 milhões de dólares, sendo o primeiro estágio responsável por custar pelo menos 35 milhões de dólares. Mas até então, todos os esforços para reutilizar parcial ou totalmente um foguete foram infrutíferos. O mais próximo que havia chegado até então era com os ônibus espaciais, e mesmo assim era questionável, pois seus boosters eram ejetados durante o lançamento e caíam no mar.
Alguma coisa é aproveitada, principalmente os boosters de combustível sólido, pois estes ainda usavam paraquedas para reduzir o impacto, mas não reutilizariam o booster central. Então, a missão da SpaceX se tornaria ainda mais difícil, pois não tinham nenhum precedente para se espelharem e as tentativas de recuperação com paraquedas não deram certo. Então, eles precisariam mudar radicalmente a abordagem para realizar esta façanha. Eles tentariam um pouso vertical do primeiro estágio. Para isso, o Falcon 9 seria atualizado para a versão 1.1, que seria praticamente um foguete novo. Eles passariam de 53 metros de altura para 68,4 e os seus motores Merlin seriam radicalmente melhorados, aumentando em muito o empuxo, confiabilidade, entre outras alterações. Os Merlin 1D seriam agora responsáveis por empurrar o foguete e também por reduzir sua velocidade na reentrada na atmosfera e efetivamente pousar o Falcon. Outro ponto fundamental que mudou para melhor foi a capacidade de carga, que agora chegaria a 13 toneladas para a órbita terrestre baixa. Chegamos então em abril de 2013, onde a SpaceX começaria a testar seu procedimento de decolagem e pouso em suas instalações de testes em McGregor, Texas. O foguete utilizado seria um Falcon 9 modificado, apelidado de Grasshopper, que em português é o conhecido gafanhoto. Este nome foi dado pois o Falcon teria seu primeiro estágio preso a uma série de pernas que o permitiriam pousar após um salto, por assim dizer, sem sofrer uma desmontagem rápida não programada. Então, depois de diversos testes com 2 protótipos diferentes, a SpaceX havia encontrado o caminho para a reusabilidade. Mas agora precisaria testar isso em um modelo funcional. Durante os próximos 2 anos de lançamentos do Falcon 9, todos os sistemas relativos ao pouso seriam testados de diversas formas, desde reduções de velocidades orbitais para velocidades subsônicas até tentativas de controlar o booster antes de tocar suavemente no mar. Aqui vale um parêntese sobre a forma como o Falcon pousa. Por utilizar seus motores por mais de uma vez durante a reentrada, obviamente toda essa operação requer uma certa quantidade de combustível. Sendo assim, o foguete perde uma parcela considerável de sua capacidade de carga, mas ganha uma economia de dezenas de milhões de dólares na recuperação do booster que vale esse esforço. Assim, cada quilo de combustível se torna precioso na hora do pouso. Então, ao invés de retornar o Falcon 9 para a terra firme, a SpaceX optou por uma balsa drone chamada Of Course I Still Love You, ou Claro que eu ainda te amo. Ela seria lançada ao mar alguns dias antes da decolagem do foguete e ficaria na melhor posição de pouso possível, ajudando nessa grande orquestra regida pela SpaceX. Com isso tudo combinado, o Falcon teria que chegar à velocidade zero quando estivesse ao nível do mar, na posição da balsa drone, em meio à maré, ventos laterais e outras 1000 variáveis. Na época, o Elon Musk foi bastante zoado, pois na visão dos concorrentes e de muita gente na NASA, isto seria impossível de ser feito devido à gigantesca complexidade, além de ser economicamente inviável. Fechando nosso parênteses, apesar de todos os esforços e pequenos avanços, o Falcon não conseguia pousar na balsa, tendo então 2 perdas totais devido a impactos, além de algumas tentativas mal sucedidas e alguns pousos controlados no mar. Parecia que as coisas iam muito bem por um lado, afinal o Falcon era operacionalmente muito bom e estava entregando as cargas de seus clientes com sucesso, porém seus objetivos de tecnologia estavam aquém do esperado. Mas as coisas ainda piorariam muito. Era 28 de junho de 2015, a SpaceX lançaria sua 7ª missão comercial de reabastecimento da Estação Espacial Internacional. A decolagem ocorreu às 14h21 e tudo parecia normal até que um incidente de excesso de pressão no tanque de oxigênio líquido ocasionou a destruição completa do veículo depois de 150 segundos de voo. A cápsula Dragon sobreviveu à explosão, porém acabou sendo destruída ao se chocar no mar, perdendo assim toda a sua carga. Aquilo foi um grande baque para a empresa, pois não havia ocorrido nenhuma falha total desde os lançamentos do Falcon 1. Então, depois de um grande escrutínio da SpaceX, em parceria com a NASA, diversas melhorias foram propostas e muitas correções foram feitas, culminando em uma pausa de praticamente 6 meses no cronograma de lançamentos. Como diz o ditado, o erro é o melhor professor, então o Falcon foi novamente atualizado e agora é um verdadeiro monstro. A versão 1.2, mais conhecida como Full Thrust, tinha um empuxo cerca de 17% maior que a versão anterior, devido ao uso de oxigênio líquido a 206 graus Celsius negativos, e também as melhorias nos motores Merlin 1D, tanto ao nível do mar quanto ao do uso no vácuo. Outras melhorias incluíam redução de peso em diversos pontos, as landing legs, aqueles famosos suportes de pouso foram melhorados, assim como a alteração do OctaWeb, que é a estrutura onde os motores ficam colocados.
Agora o Falcon 9 teria 70 metros de altura e uma massa total de 549 toneladas devido aos tanques maiores, fazendo que sua capacidade de carga chegasse às teóricas 22,8 toneladas. Mas por que estamos falando do Full Thrust sendo que estávamos falando dos pousos? A resposta é bem simples, porque muitas dessas melhorias foram pensadas exatamente para realizar os pousos da forma como pensavam os engenheiros da SpaceX e o Elon Musk. Sendo assim, em 22 de dezembro de 2015, o Falcon 9 Full Thrust decolou de Cabo Canaveral levando 11 satélites. Com a carga bem encaminhada, agora é o momento de maior tensão para a SpaceX. Eles tentariam um pouso do booster em terra firme pela primeira vez. E, inacreditavelmente, o Falcon 9 realizou um retorno suave e controlado, culminando em um pouso perfeito bem no meio do pad. LZ-1, the Falcon has landed. Landing operators moving to procedure 11.100, section 3 on LZ-1 VNet, recovery net. Os funcionários da SpaceX comemoraram como um gol na final da Copa do Mundo. Esta foi a primeira vez que o primeiro estágio de um foguete orbital realizou um pouso vertical, controlado e retroimpulsionado. A quantidade de feitos realizados naquela noite foram imensos e tiveram consequências positivas ainda maiores, além, claro, que o Elon Musk ganhou um presentão de Natal com o sucesso da missão. Vale uma curiosidade sobre o booster dessa missão, nomeado como B-1019. Ele está desde então disposto na frente da sede da SpaceX em Hawthorne, Califórnia, e qualquer pessoa pode visitá-lo. Eu mesmo tive a oportunidade de ir até lá e tirar umas fotos e foi muito significativo para mim ver algo que foi ao espaço e voltou inteiro. Agora chegamos em 2016 e as atenções para os pousos se voltavam para as balsas drone. Com outras duas missões bem-sucedidas, mais 2 pousos fracassados, as coisas pareciam não se resolver entre o Falcon 9 e a Of Course I Still Love You. As melhorias eram evidentes entre uma tentativa e outra, e o processo tinha sido muito refinado desde as primeiras vezes, mas faltava também um pouco de sorte. Então, em 8 de abril de 2016, a missão CRS-8, com carga para a estação espacial, era lançada com a cápsula Dragon, e cerca de 8 minutos e 40 segundos depois, o primeiro estágio queimava seu motor Merlin central, reduzindo sua velocidade e orientando o pouso guiado. E o que parecia impossível aconteceu. Lá estava o Falcon 9 perfeitamente estável e pousado sobre a balsa Of Course I Still Love You. Era mais um recorde para a SpaceX, era mais uma conquista inédita e que sedimentaria o caminho para o principal foco da empresa, a reusabilidade de seus foguetes. Após os 2 pousos bem-sucedidos do Falcon, tanto em solo quanto no mar, a SpaceX conseguiu cadenciar alguns outros lançamentos e pousos que também reafirmaram a capacidade de sua tecnologia de retorno para a Terra. Agora eles tinham até a metade de 2016 2 boosters que poderiam ser avaliados, reformados e preparados para o seu segundo voo. Mas como nem tudo são flores, um outro acidente faria todo esse planejamento ir por água abaixo. Em 1º de setembro de 2016, um Falcon 9 em sua versão Full Thrust explodiu no pad 40 em Cabo Canaveral antes de um teste estático. As investigações mostraram que uma falha durante o procedimento de abastecimento do propelente causou o acidente. Mais especificamente, um revestimento deformado que compunha diversos COPVs, que são os Composite Overwrapped Pressure Vessels, que no caso do Falcon 9 contém o hélio que pressuriza os tanques do booster. Isto fez com que algumas perfurações ocorressem e o oxigênio líquido começou a se acumular sobre este revestimento e acabou sendo inflamado devido ao atrito. O foguete estava com o satélite Amos 6 dentro da sua coifa quando ocorreu a explosão e assim tudo foi perdido. Felizmente ninguém se feriu, restando apenas a perda da carga e do foguete, além de diversos danos ao pad de lançamento. Este acidente fez com que a NASA, inclusive, se preocupasse com a forma que a SpaceX abastecia os Falcon 9 antes de seus lançamentos, o que acabou gerando desconfiança sobre a segurança do lançador para as missões com a Dragon e a Crew Dragon. Mas novamente a SpaceX mostraria que aprendeu com seus erros e agora não faria operações de testes estáticos com a coifa instalada. Este é um ponto interessante a se notar, a SpaceX não realiza integrações verticais da carga como outras empresas e agências, fazendo a integração na horizontal e depois elevando o veículo para a posição de lançamento ou de teste estático.
A ideia é economizar tempo nas operações de testes de pré-lançamento e facilitar a logística e movimentação do foguete como um todo. Porém, como é melhor ser precavido, a SpaceX adotou as recomendações das autoridades e um foguete que já era consideravelmente seguro agora se tornaria ainda mais. Claro que não foi somente esta medida que garantiu a confiabilidade do Falcon, mas o conjunto todo, aliado às recomendações da NASA e outros contratantes, fizeram a empresa evoluir em seus padrões, tanto que até o momento desta gravação, nenhuma outra falha parcial ou total ocorreu em nenhum foguete da família Falcon, seja o Falcon 9 ou o Falcon Heavy. Então, depois de alguns meses de pausa, a SpaceX voltou a lançar seus veículos, culminando em outra conquista importantíssima em 30 de março de 2017. O Falcon 9 lançaria a missão SES-10, utilizando seu primeiro booster retornado com sucesso, denominado B1021.2, sendo o último número referente ao número de vezes que este booster voou. Então, por exemplo, em seu primeiro voo, o B1021 era o B1021.1, no segundo voo seria o B1021.2 e assim por diante. A missão foi um sucesso total, com mais um pouso realizado perfeitamente na Balsa Drone. Apesar de existir uma comparação com o ônibus espacial, que efetivamente retorna para a Terra diversas vezes, o Falcon 9 é consideravelmente diferente e também não tem pneus, asas ou mesmo um formato que lembre um avião. Então, mesmo que digam que o ônibus espacial é utilizado muitas e muitas vezes, estaríamos comparando bananas com maçãs no caso do Falcon, beleza? Outro ponto que tange a reusabilidade ocorreu nesta mesma missão. Seria a primeira vez que a SpaceX tentaria recuperar suas coifas de forma controlada usando propulsores e um paraquedas controlado. Pode não parecer, mas esta parte importantíssima do foguete custa uma fortuna, mais especificamente 6 milhões de dólares e sempre era descartada, não só pela SpaceX, mas por todas as outras empresas e agências lançadoras de foguete no mundo todo. Com 13 metros de altura e 5,2 metros de diâmetro, feita com uma camada de fibra de carbono sobre uma base em formato de favo de alumínio e pesando quase 2 toneladas, seria uma ideia completamente maluca recuperá-las totalmente. Mas a ideia do Elon Musk e da SpaceX era justamente fazer isto. Nesta primeira tentativa, foi possível retirar as coifas do mar e estavam em excelente estado, o que pavimentou a pesquisa para uma captura bem inusitada. A empresa adquiriu um barco e instalou uma rede com o objetivo claro de literalmente pescar estas coifas depois de estarem a milhares de quilômetros por hora, a dezenas de quilômetros de altitude e cair em um ponto específico no mar. A técnica foi se aprimorando e aos poucos a SpaceX conseguiu capturar algumas coifas e retirar do mar diversas vezes, reutilizando algumas delas especificamente nas missões Starlink. Mas uma captura das duas metades da coifa foi ocorrer somente na metade de 2020. Agora a SpaceX podia lançar cargas de diversos tipos, pousar seus foguetes, usá-los novamente e também, de uma forma ou de outra, recuperar suas coifas. Então estava tudo resolvido, certo? Errado! O Elon Musk queria ir ainda mais longe. Ele acreditava que utilizar um foguete uma vez e descartar seria como jogar fora um avião após apenas um voo. Ou seja, um foguete deveria ser capaz de ser utilizado muitas e muitas vezes. Os atuais Falcon 9 Full Thrust eram confiáveis e permitiam a reusabilidade, porém não eram capazes de voar diversas outras vezes. Na verdade, cada booster poderia voar apenas 2 vezes, o que limitaria muito a SpaceX em seu modelo de negócios, pois construir cada booster é muito caro e demorado e sua reutilização poderia atender ainda mais clientes em um mesmo período, construindo outros foguetes somente quando necessário. Mas para isso, muitas mudanças deveriam ser realizadas. Seria praticamente como construir um novo Falcon. Como juntar em um veículo só a capacidade de realizar diversos voos com um intervalo entre um lançamento e outro bem curto, além de especificações de segurança e confiabilidade dos clientes da empresa e principalmente da NASA. O contexto das missões tripuladas da NASA utilizando a Crew Dragon elevaria em muito o sarrafo para que astronautas pudessem ser lançados para a Estação Espacial Internacional, com muitos testes, certificações e revisões intermináveis de todo o projeto do foguete. A resposta para tudo isso seria a versão final do Falcon 9, chamada de Bloco 5, que permitiria a SpaceX avançar como nunca em todos os quesitos de um veículo lançador. Estamos agora em outubro de 2016 e o Elon Musk começava a soltar informações a respeito de um novo upgrade do Falcon 9. Até então tínhamos a bem-sucedida versão Full Thrust, que conseguia realizar uma grande variedade de missões diferentes, inclusive o envio da cápsula Dragon.
Mas o contexto até então já havia mudado, pois naquele momento a SpaceX já havia sido escolhida para ser uma das fornecedoras de lançamentos tripulados para a estação espacial para os próximos anos. Isso se aliava também aos planos da SpaceX de tornar seu foguete ainda mais reutilizável, com motores que pudessem ser utilizados mais e mais vezes, além de encurtar o período de reabilitação para um novo voo e reduzir o tempo das operações na chegada dos boosters nos portos para voltarem às instalações da SpaceX. Muita expectativa se criou em cima do Bloco 5, afinal, seria ele o foguete que devolveria a capacidade de voos tripulados partindo de solo americano, usando a cápsula Crew Dragon, que eu falo em detalhes neste vídeo aqui. Do ponto de vista das dimensões, muito pouca coisa mudou, com o Falcon perdendo apenas 1 metro, tendo 70 metros de altura agora, mas ganhando diversas melhorias como nos motores Merlin 1D, que teriam cerca de 8% a mais de empuxo que a versão anterior, chegando a 850 mil newtons por unidade. O sistema de controle de voo foi melhorado, assim como as grelhas, também chamadas de gridfins, que agora seriam de titânio e, de acordo com Musk, é a maior peça única já feita deste material em todo o mundo. As pernas de pouso, ou as landing legs, também foram melhoradas para serem retráteis após o uso, não precisando ser totalmente desmontadas como eram anteriormente. Isto e outras mudanças para que o Falcon pudesse atingir a marca de pelo menos 10 reutilizações por booster, chegando a 100 reutilizações com a reforma e reabilitação do primeiro estágio. Ainda havia uma ideia um pouco insana de reutilizar o booster em apenas 48 horas após o pouso, o que até hoje nunca aconteceu nem perto disso. E como se já não bastasse tantas modificações, a NASA ainda exigia que o foguete voasse pelo menos 7 vezes, não necessariamente usando o mesmo booster, com mínimas alterações para poder certificar o Falcon para voos tripulados. Claro que isso não foi um processo fácil, especialmente porque a NASA não gostou nada da ideia do foguete ser abastecido com seus astronautas a bordo da Crew Dragon. A preocupação é cabível, afinal, a NASA tem um histórico bastante extenso de aprendizado devido a acidentes fatais, o que torna extremamente cautelosa a respeito da segurança. Apesar de muitos rumores, o projeto do Bloco 5 andou em velocidade total, culminando em sua primeira missão ocorrendo em 11 de maio de 2018, com o satélite Bangabandu 1 a bordo. O Falcon 9 decolou às 20h14 e colocou sua carga em órbita com sucesso, além de um pouso também realizado perfeitamente, sendo esse o 25º booster recuperado pela SpaceX até então. E os próximos meses seriam recheados de lançamentos para certificar o Bloco 5 até a realização da tão esperada Demo Mission 1. Seria a primeira vez que a SpaceX lançaria sua cápsula com capacidade de transportar seres humanos e o verdadeiro teste para esta versão do Falcon que foi projetada. Então, em 2 de março de 2019, às 7h49, a Crew Dragon subiu empurrada pelo Bloco 5, realizando esta missão com sucesso e tirando um peso enorme das costas da empresa. Ainda teríamos o ápice da capacidade do Falcon 9 na missão que levou os astronautas Bob Behnken e Doug Hurley para a Estação Espacial Internacional, provando definitivamente para todos que desacreditavam que a SpaceX é uma empresa capaz de revolucionar mercados, baixar custos e colocar seres humanos no espaço. E a história do Falcon não para por aí, pois recordes continuariam a ser batidos um após o outro, especialmente depois do início das missões Starlink, que levariam satélites da constelação para o fornecimento de banda larga de alta velocidade para o mundo todo. A ideia seria utilizar os boosters e coifas que foram recuperados de voos de clientes pagantes como veículo lançador de satélites para a subsidiária da SpaceX. Como dificilmente um cliente comercial teria interesse em um booster com 2 ou 3 reutilizações, isto serviria como uma luva, afinal o custo por lançamento seria extremamente reduzido, além de poderem testar ao máximo a capacidade do Falcon. E em 9 de maio de 2021, a SpaceX conseguiu chegar à sua meta de reusabilidade quando o booster B1051.10 realizou seu voo e pouso durante a missão Starlink 27, provando definitivamente que um Falcon 9 pode voar ao espaço uma dezena de vezes e quem sabe futuramente 15 ou 20 vezes. Só o tempo dirá qual é o limite para esta obra-prima da engenharia. Os pousos desses boosters reutilizados também se tornaram corriqueiros e aparentemente cada vez mais fáceis, devido ao intenso processo de melhorias por iteração realizado pela SpaceX, mas em nada deixaram de ser belos e emocionantes, mesmo depois de mais de 80 deles realizados com apenas poucas falhas registradas. As missões Starlink também foram responsáveis pelas cargas mais pesadas levadas pelo Falcon 9, pois os 60 satélites enviados por missão pesam cerca de 15,6 toneladas, o que ajuda ainda mais a testar a capacidade do foguete.
E a confiabilidade do Falcon 9 é tão boa que mesmo com a falha de um ou mais motores, a depender do momento da missão, ainda é possível atingir a órbita pretendida, como ocorreu por exemplo com a missão Starlink 5. E tudo isso foi possível mesmo com períodos de reabilitação dos boosters ficando na casa dos 40 dias, o que poderia levantar suspeitas sobre a qualidade do processo de manutenção do foguete. O que não se concretizou na prática, sendo então um terror para a concorrência, em especial para a United Launch Alliance, que perdeu muito mercado com a chegada e popularização do Falcon 9 como o principal veículo orbital em utilização no mundo, com mais de 115 voos realizados e apenas 2 perdas totais, com uma porcentagem de missões bem-sucedidas da ordem de 98%, sendo que nenhum acidente foi registrado com a versão Bloco 5. O sucesso desse foguete ainda gerou um irmão, no caso um irmão muito mais forte, o Falcon Heavy, mas essa história eu vou deixar para outro programa da série dos foguetes espaciais, pois tem muitos detalhes que não caberiam neste vídeo. Então, chegamos ao final desta maravilhosa e muito bem sucedida vida do Falcon 9, um foguete impressionante que revolucionou os lançamentos espaciais e continua mudando paradigmas mesmo após 10 anos do seu primeiro voo. E só o futuro poderá nos mostrar que outros feitos serão alcançados, pois de acordo com Elon Musk, nem mesmo eles sabem qual é o limite operacional do Falcon e até onde ele pode chegar. Quais mundos ele permitirá que conheçamos ou mesmo facilitar a introdução de novas tecnologias espaciais e redução de custos, revolucionando as telecomunicações, meteorologia, ciência de base e muito mais. Então, para mais histórias sobre os foguetes, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 ao mês e tenha benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos, informativos das missões, lives dos membros e muito mais. Então, um beijo no coração de vocês, até mais, tchau!